Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 15, por gentileza. Está comigo lá. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Você crê que de fato o Senhor irá falar conosco através desta palavra? Amém? Então eu quero que você repita após a minha leitura, com menção em alta voz, somente aqui na parte do versículo 17 que eu vou ler, que diz assim: E disse-lhe pela terceira vez. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Por favor, por gentileza, esvazie suas mãos, põe a palavra no seu assento, põe a mão sobre a região do seu coração. Pai bendito e Deus amado, Pai querido, Senhor, nesta noite estamos aqui para ouvir a Tua palavra. O Teu povo não saiu do seu lar, do seu trabalho, da sua casa, para vir até aqui, para ouvir um homem falar. Pai querido, quem sou eu? Quem é o homem para falar alguma coisa? O homem não tem nada para dizer, o homem não tem nada para falar. Pai querido, vem com o Teu Espírito Santo e toma os lábios do pregador, toma os lábios do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala também com quem nos acompanha através da internet, à distância, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. E toda a igreja diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh glórias, oh glórias, amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor, por gentileza. Jesus, ele conhecendo a Pedro, conhecendo o seu interior, conhecendo o seu pensamento, conhecendo o seu coração, ele pela terceira vez, ele vai lhe fazer esta pergunta: Filho de Jonas, tu me amas? Me amas? Aí ele vai: Senhor, tu sabes, tu me conheces. Aí na primeira vez ele vai: se apacenta os meus cordeiros. Aí na segunda ele vai perguntar novamente, ele vai dizer: apacenta, ou seja, as minhas ovelhas. E na terceira vez ele vai dizer novamente: apacenta as minhas ovelhas. Jesus manda Pedro apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, porque o certo, o dever do pastor é pastorear e cuidar das ovelhas. Porque lembrando que quando o pastor ele não cuida das ovelhas, ou seja, não está vigilante, diz a palavra que logo vem um lobo e, ou seja, devora a ovelha.
Então o pastor tem que estar em todo momento vigilante, cuidando da ovelha. Então Jesus vai dizer para Pedro: Simão, filho de Jonas, Pedro, tu me amas? Né? Ele vai dizer: sim, te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Porque o pastor tem o dever de cuidar. Amém? Ou seja, de dar um alimento sólido, a palavra. Porque a palavra é que nos sustenta, através da palavra que a ovelha se fortalece cada vez mais ainda, é através da palavra que a ovelha dá lã, é através da palavra que ela fica mais firmada na rocha, porque é a palavra que edifica a vida da pessoa. Então a ovelha está precisando de ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós não estamos aqui para ouvir historinha da carochinha, historinha de Chapeuzinho Vermelho, de Papai Noel existe, não. Nós estamos aqui para ouvir o quê? A palavra. Amém? Aí a palavra vai dizendo assim: olha, o profeta que tem o teu sonho, conta o teu sonho. Mas o que tem a minha palavra, fala segundo a minha palavra. E o que tem a ver a palha com o trigo. Então nós estamos aqui para ouvir o quê? A palavra. Porque a ovelha precisa de ouvir a palavra, para que ela venha se alimentar. E ela se alimenta através da palavra de Deus. Aí eu quero que você vá comigo em Marcos, no capítulo 3, vai comigo lá, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, porque Jesus vai ensinar os discípulos, e prepará-los também para dar frutos, amém? Porque além do pastor cuidar das ovelhas, é necessário também ele produzir, dar frutos. Marcos capítulo 3, no versículo de 14, Marcos capítulo 3, no verso 14, diz assim, olha: e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, está vendo aí, continuando comigo, a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então você vê que Jesus ele vai ensinar os discípulos, os 12, porque eram multidões que andavam com Jesus. Amém? Tinham 70, e quando Jesus está com o seu sermão ensinando, falando, ministrando a palavra, de repente multidões começam a levantar e andar e ir embora. Começam pessoas a ir embora, mas os discípulos eles ficam, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo nos prende ali, porque é algo tão gostoso, tão maravilhoso, e quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, mais você fica ali, interditado ali, parado, querendo mais e mais. Então ele vai falar: olha, e vocês também não vão com eles? Eles vão dizer: olha, para onde nós iremos? Somente tu tem a palavra de vida eterna. Então não há outro caminho para mim e para você ir, a não ser este caminho. Porque Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está ensinando os discípulos e preparando para, ou seja, dar frutos. Porque ele está dizendo: olha, se creres, obras maiores que eu, vocês irão fazer. Ou seja, agora os discípulos estão, falando, dizendo aqui, olha, versículo 15, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades, os enfermos, está vendo? E expulsar também os demônios. Porque ele falou: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então ele está dizendo: olha, você tem poder, você tem uma autoridade, usa o que eu estou te dando. Jesus está ensinando para os discípulos. Aí em Mateus no capítulo 8, vai comigo lá por gentileza. Em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 8, no versículo 14, vai dizer aqui, olha, no versículo 14: e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou e serviu-os. Então você vê que quem anda com Jesus vê milagres. Então para que nós venhamos também ver milagres, é necessário nós também andar e ter mais comunhão com o Senhor. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, está vendo só? E ele com a sua palavra expulsou dele
os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados e curados. Então você está vendo que a sogra de Pedro, ele vai simplesmente tocar em suas mãos e automaticamente a febre, ou seja, a enfermidade vai sumir, ela vai ser curada. Então você vê que Jesus, ele também quer usar a minha e a sua vida também para fazer muito mais ainda. Amém? Mas para isso acontecer é necessário que nós venhamos ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero que você vá em Mateus capítulo 15. Vai comigo lá, por favor. Porque Jesus também, ele quer que você seja um milagre. Amém? Quem anda com Jesus tem milagre. Mas ele quer também que você seja o quê? Um milagre. Você seja um milagre. Mateus capítulo 15, no verso 15. Olha o que diz aqui. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Porque no versículo 13, olha o que diz aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E deixai-os são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Não é verdade? Não tem como a luz andar com trevas. Não tem como de um mesmo cano rojar água doce e água amarga. Não tem como um cego guiar outro cego. Não pode andar ambos, ou seja, junto, se não estão de acordo, não está em concordância. Então vocês têm que haver uma concordância, tem que andar falando a mesma língua. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos, pois, esta parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Porque às vezes era necessário Jesus falar por parábola. Então Pedro, ele era curioso. Ele perguntava. Pedro, ou seja, nós aprendemos porque ele seguia Jesus. Pedro, ou seja, pode fazer até a mesma obra que ele. Pedro vai ser ousado, vai falar. Pedro vai perguntar. Pedro vai estar sempre tomando a frente. Quando Jesus vai sendo preso, Pedro vai pegar a espada, vai cortar a orelha do soldado chamado Malco. Então Pedro está sempre ali sendo ousado e sendo usado também. Então, às vezes, é necessário que nós venhamos cada vez mais buscar a intimidade com Deus. Então, ele lembra que no Monte da Transfiguração, ele vai dizer: quem que você disse que eu sou? Eu sou Moisés, outro disse que eu sou Elias, um disse que eu sou o profeta Jeremias. Aí ele vai dizer: tu quem disse que eu sou? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus vai falar, Jesus vai dizer para ele: olha, quem te revelaste não foi sangue nem carne, mas foi o Espírito, ou seja, o meu Pai que está nos céus. Aí vai começar a dizer: olha, e tu é Pedro, tu é rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então Pedro agora começa ali falando que ele era filho do Deus vivo, mas daqui a alguns minutos, alguma questão de tempo, ele vai dar vazão para Satanás. Como assim, pastor? Tem pessoas na igreja hoje também que é dessa mesma forma. A pessoa, ela é usada por Deus, mas daqui a pouco ela está prestando a boca para o demônio. Ela amaldiçoar pessoas, falar mal de irmão, para perseguir irmão. Tem isso ainda no dia de hoje. Amém? Então você vê que Jesus, ele falava muito através de parábolas. Em Evangelho de Lucas, capítulo 5, vai comigo lá, por gentileza. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vai comigo lá, por favor. Capítulo 5, no versículo 4, olha o que diz aqui, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, Senhor, nós havemos trabalhado a noite toda, nada nós apanhamos, mas porque tu manda, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes.
E fizeram sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique, quase afundavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A primeira coisa que Pedro vai fazer, ele vai reconhecer que ele é um pecador. Então, a palavra do Senhor vai dizendo que a maior festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E a palavra diz também que aquele que deixa o seu pecado, confessa o seu pecado e deixa, este alcança misericórdia. Amém? Lembra daquela mulher, quando todos vieram para poder matar, mestre, pela lei de Moisés, esta mulher foi pegada em adultério, esta mulher foi pegada em flagrante, pela lei nós temos que matar e apedrejada. Aí Jesus vai dizer o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém faz nada com aquela mulher, mas ele vai, olha, diz para aquela mulher, vai e não peque mais. Então, a primeira coisa que Pedro vai fazer, vai reconhecer que ele é um pecador. Depois que o espanto se apoderará dele, e todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante não serás mais pescadores de peixe, mas de que, igreja? Pescadores de homens. Está vendo aqui, ó? Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levanta o barco para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Está vendo? Mas naquele dia, ou seja, eles largaram tudo e foram fazer o que Jesus falou. Eles vão ser a partir de hoje o quê? Pescadores de homens, de almas. Ou seja, não adianta só andar com o Senhor. Temos também que o que, igreja? Confiar. Porque Pedro, ele falou assim: olha, nós sabemos, poxa, pescar a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, nós já lavamos a rede, estamos lavando aqui tudinho, não apanhamos nada, e o Senhor manda nós voltar para o mar e lançar a rede. Pedro poderia não ir, porque, ou seja, pescar a noite toda, nada apanhar, porque o pescador ele conhece a época de pesca, época de lua cheia, para poder ir à pesca à noite, mas ele vai ser o que? Obediente. Então, para que você venha viver o milagre de Deus na sua vida, é necessário que você também obedeça à voz de Deus e à palavra, amém? Não seja somente ouvinte, mas seja também o que, igreja? Praticante. Então, Pedro não vai somente ouvir, mas vai obedecer. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, o milagre sobrenatural acontece na nossa vida. Marcos capítulo 8, vai comigo lá, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, no versículo de 29. Marcos capítulo 8, no verso 29, vai dizer assim, olha... E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Lembra que eu falei aqui da pouco? E respondendo-lhe Pedro disse: tu és o que, igreja? Oi? Tu és o? E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que ele iria morrer, ele iria ser crucificado, ele iria, ou seja, ser ali escarrado com um cuspe no seu rosto, ia colocar um escravo nas suas mãos. Ele começa a falar para Pedro, ele começa a dizer o que iria acontecer para ele começa a ensinar para Pedro, ele está falando. Olha, continua lendo comigo, por gentileza, continua lendo comigo. Ele começou a ensinar o que importava que o Filho do Homem padecesse muito.
e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então você vê que Jesus está falando tudo para Pedro: olha, vai acontecer isso, meu filho, vai acontecer isso, isso, isso. Aí no versículo 32 vai dizer assim, dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Está vendo? Você está vendo que no versículo acima, Pedro vai dizer: olha, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora, ele vai não ser mais usado por Deus, mas agora ele está emprestando a boca para o próprio Satanás. Mas ele virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a quem, igreja? A João, é isso? Repreendeu a quem? A Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás. Quantas pessoas hoje dentro da igreja falam em línguas, faz um monte de coisas, mas ainda assim ainda empresta a boca para Satanás, para poder amaldiçoar, para falar mal do irmão, da irmã, até do líder. Quantas pessoas dentro da igreja hoje existe emprestando a boca para quem? Para Satanás. Pedro aqui, olha aqui, Pedro, porque não compreendes as coisas que são de Deus, as coisas que são de Deus, mas as que são do homens. As pessoas não compreendem as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, espirituais, mas sim as o quê? As carnais, a terrena. Então, ou seja, é necessário que nós não venhamos somente andar, ou seja, ver milagres, ou seja, mas que nós também venhamos fazer milagres e prodígios, porque ele falou que se creres, obras maiores que eu farão. Então você vê, não basta somente conhecermos Jesus, nós temos também que, ou seja, deixar, ou seja, Ele nos usar, Ele quer usar a minha e a sua vida, amém? Como diz a palavra, a quem enviarei? Isaías está dizendo, a quem enviarei? Isaías está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então o Senhor quer enviar a mim e você para ganharmos almas, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Amém? Enquanto muitos brigam por cargos dentro da igreja, tem um monte de jovens, um monte de pessoas se afastando, ou seja, um monte de pessoas até mesmo se matando, acabando com a vida de outro. Enquanto muitos querem cargo, carteirinha não salva, cargo não salva. O que salva é ter comunhão com Deus, coração limpo, sincero, reto diante de Deus, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que temos que fazer, não brigar. Outra vez eu falei, olha, vocês querem cargo? Eu não divido lugar com vocês, eu fico sentado, aí vocês fazem o que tem que fazer no altar, porque o pastor tem que dar conta de cada ovelha, o pastor tem que cuidar dessa vida. Lembra que ele falou, Pedro, tu me amas? 3 vezes tu me amas? Tu sabe, Senhor, tu sabe. Começa a chorar. Apacenta as minhas ovelhas. Porque é muito fácil. A pessoa vem, abraça, né, dá a palavra, mas vem outro, mas totalmente diferente. Totalmente diferente, acaba espantando. Lucas capítulo 22. Vai comigo lá. Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo de 31, que eu vou ler. Vai comigo lá, por favor. No versículo 31. Todos acharam? Diz assim: e disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Está vendo só? Satanás ele pediu para tocar na vida de Pedro, como foi na vida de Jó também. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos, Pedro. Ou seja, Jesus conhecia o caráter de Pedro, Jesus conhecia, sabia que ele não
tinha, ou seja, condições alguma de continuar a caminhada. Então, ou seja, agora Jesus vai interceder por Pedro, porque ele saberia que Pedro poderia se desviar da sua fé. Mas ele falou: Pedro, quando tu se converter, Pedro, tu serás uma bênção. Deus, ele conhece até onde você pode suportar, até onde você pode carregar essa cruz. Ele não vai dar aquilo que eu e você não podemos suportar, porque se for um fardo maior, eu e você podemos morrer na beira do caminho. E a palavra vai dizendo o seguinte, ou seja, nós temos que perseverar até o fim, para que nós vamos ser salvos. Versículo 33 diz: e ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até mesmo até a morte. Olha aqui, Pedro vai falar para Jesus. Jesus, ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Aí, no versículo 34, ele vai dizer assim, olha, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conheces. Então você vê que Jesus saberia até que ele ia negar que ele conhecia. Não conhece esse homem. Ele passa no meio de um povo, tem um pulsar ali na fogueirinha. Olha, esse rapaz aí, ele estava com Jesus com ele. Ele é um deles. Não, eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. E passa mais à frente, olha, você é um deles, hein? Você é um nazareno, você é um dele, hein? Não, como assim não? Não, você é um deles, sabe por quê? Porque você fala como ele, você anda como ele, você age como ele. Sabe por quê? O cristão, ele é conhecido pelo seu caráter, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Ou seja, não adianta você se esconder, porque o brilho que está sobre a sua vida, as pessoas lá no mundo, ela tem que ver que há Jesus no seu coração e na sua face. E que você disse, ele disse aqui, olha, antes que o galo cante, você vai negar que tu me conhece, Pedro. Interessante, né? Que lá na frente o Senhor já sabe que nós iremos fazer também. Ele sabia que Pedro não poderia suportar o tamanho, aflições, as lutas que, ou seja, ele iria passar. Aí eu quero que você vá comigo em João 21, por favor, para nós terminarmos. Evangelho de João, capítulo 21. Você vê que Pedro achava que estava pronto. Pedro achava que estava pronto, porque andava com Jesus, viu milagres, foi usado por Deus. Não, quem tu disse que eu sou? O Senhor, Cristo, o Filho de Deus vivo. Já estou pronto, estou pronto. Está pronto nada, vem um ventinho, a pessoa está logo fora. Não é verdade? Sim ou não? Não é verdade? Né? Quantas pessoas da igreja vivem assim também? Não é assim não, o Evangelho não é isso não. O Evangelho é renúncia. Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 15. Olha o que diz. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe dizer pela segunda vez, dizendo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele vai dizer: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu. E pela terceira vez ele disse isso, essa pergunta. E, ou seja, ele vai dizer: mas disse: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe de tudo. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. Tu sabe de tudo. Tudo tu sabe, que eu te amo. Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queira. E disse, isso significa,
Isso significando que a morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostará também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro, e este disse a Jesus: Senhor, é deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Está vendo? Jesus, ele conhecia até o traidor que estava ali na mesa. Jesus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhecia o caráter de Pedro. Ele saberia até onde Pedro poderia suportar. Aí lembra que ele falou: olha, quando você se converter, vai lá e fala com os seus irmãos, hein? Você vê quando Pedro se converte, ele vai passar ali na porta do templo, aí os rapazes lá sentados já há muito tempo pedindo esmola. Ele vai dizer: olha, dá mais uma molinha, por favor. Aí Pedro passando, junto com João, vai dizer: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Agora ele começa a fazer um milagre, ele começa a verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor havia já preparado para ele. Viu? Por isso que Deus não desistiu de Pedro. Por isso que Deus também não desistiu de você, não desistiu de mim, porque Ele sabe que quando nós ficarmos verdadeiramente, se converter verdadeiramente, Ele sabe que você vai ser uma bênção, Ele sabe que você é uma bênção também. Amém? Porque todos os dias temos que nos converter, todos os dias. Amém? Se coloca de pé, por favor, toda a igreja. Se coloca de pé. Se você ouviu essa mensagem: pastor, eu ainda não entreguei a vida para Jesus, eu ainda não confessei, faça isso hoje, deixa para amanhã não. Amém? Faça isso hoje, ou procure uma igreja mais próxima da sua casa, porque Jesus está contando para buscar a sua igreja, a sua noiva. E Deus tem algo para fazer sobrenatural na sua vida. Confesse em Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. E confia nele, e o mais ele fará.